a gente segue por aqui. Agora o assunto é importante porque a gente sempre fala, bate nessa tecla. A gente teve na Assembleia Legislativa uma discussão a respeito disso quando falamos lá da bancada feminina, porque seguindo o que aconteceu em outros anos, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado paranaense. Do total de 8.475.632 pessoas que poderão votar no estado, 4.457.137 são mulheres, ou seja, 52,59% do eleitorado. A maior parte das eleitoras aqui no Paraná tem entre 25 e 29 anos de idade. São 441.520 mulheres nessa faixa etária. Quase 10%. Em seguida estão aquelas entre 40 e 44 anos, que também tem quase 10%. Elas, entre 40 e 44, são 435.326 eleitoras. A maioria delas se declara solteira. E aí tem outros parâmetros aqui, a gente vai conversar ainda a respeito disso, porque apesar, como eu disse lá no início do programa, de compor a maior parte do eleitorado, as mulheres continuam sendo subrepresentadas nos espaços políticos e também nas áreas de poder. Para incentivar a participação das mulheres na política e combater a desigualdade de gênero, o Tribunal Regional Eleitoral lançou o programa Justiça por Elas. Eu vou abrir aspas aqui para a doutora Luciane de Lourdes Tisseroli, que é juíza e coordena esse projeto na Justiça Eleitoral. Nós precisamos capacitar as mulheres. Temos mulheres e líderes comunitárias ímpares, mas nos falta capacitação, recurso financeiro e incentivo. Precisamos minimizar e acabar com essa superioridade masculina. Somos iguais, o lugar é nosso por direito, foi o que disse a juíza de direito, que é coordenadora do projeto, doutora Luciane de Lourdes Tesseroli Maronese. Eu vou começar com ela, vou começar com a Pamela, lógico, né? Vou dar a oportunidade para a Pamela falar. Pamela, não é a maioria esmagadora, mas soma aí pouco mais da metade do eleitorado, as mulheres. No entanto, a gente percebe isso mesmo, a gente já conversou sobre isso aqui e agora esses números vêm referendar tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Poderiam, vou colocar diferente, as mulheres poderiam ser muito mais fortes, politicamente falando, né? Pensando nesse número aqui. Então, Paulo, mas nós não podemos nos esquecer de perguntar para as mulheres o que elas querem. É claro que exigiria mais tempo aqui, um debate mais profundo, mas quando eu olho aquela regra, né, dos 30% e o desespero que é toda eleição dos partidos para completar esses 30% de mulheres aí que se candidatam, a gente percebe que parece que a justiça tenta forçar essa participação feminina, mas por natureza, né, muitas mulheres não querem adentrar aí a política. Talvez elas queiram participar em outros fatores da sociedade, mas a política em si, ela exige que você se dedique muito, né? Exige que você tenha muita disposição para o debate, né? E muitas mulheres não querem viver isso. Então, o que eu tô falando aqui não é nenhuma mentira. Eu desafio você perguntar para qualquer líder partidário se não existe uma dificuldade imensa, toda a campanha, né, de preencher essas vagas. Então, a exemplo do que aconteceu na Noruega, quando eles implantaram lá a ideologia de gênero, e mesmo com todo o investimento do Estado e tudo mais, as mulheres continuam optando ali por profissões, por exemplo, que são mais afeitas, né, ao feminino. Me parece que essa questão de forçar uma participação via legislação piora a situação. Por quê? Você coloca pessoas ali que talvez muitas mulheres, a gente sabe que isso acontece, não estou falando nenhuma mentira aqui, elas vão e se candidatam para preencher a vaga dos 30%, para o partido não ficar irregular e conseguir lançar seus candidatos. Então, em alguns casos, não estou falando que são todos, claro que tem mulheres que gostam muito, são muito afeitas. Eu, por exemplo, gosto, acompanho, já participei, enfim. Mas o que acontece? Quando você lança esse tipo de candidatura, né, que a mulher não está muito afim, mas ela tem que estar ali, porque tem que ter os 30% para o partido ser lançado, fica aquela campanha apática, passa essa imagem estranha de que a pessoa está ali sem querer. E eu não sei até que ponto, então, forçar essa participação
seja o ideal. Então, por isso que eu sempre falo, por exemplo, a bancada feminina, né, foi criada através aí, né, de uma legislação na Assembleia. O ideal seria que fosse orgânico. Então, talvez a gente inserir as mulheres em cursos, né? Em situações aí de debate público, incentivar de forma orgânica essa participação e não de forma forçada. Porque, infelizmente, o que a gente tá vendo é exatamente o contrário. Parece que cada ano tá pior. Esse ano eu perdi as contas de quantas ligações eu recebi, pelo amor de Deus. Se você não vai se lançar agora deputado estadual, não sei o quê, pra gente bater cota. E aí? Até que ponto forçar a pessoa a participar, forçar a pessoa a mulher que não tem essa natureza do debate, do frente a frente, porque a política exige isso, dizer que não é mentira. Até que ponto isso vai ajudar? Então fica a reflexão para todos nós. Ô, Aguinaldo, eu vou com você agora. Essa iniciativa aqui é justamente para capacitar as mulheres. Mas a Pamela me falou de uma vontade orgânica. Qual que é a tua visão sobre isso? Porque elas são a maioria esmagadora. Eu vi no sábado que elas mandam de verdade, né? O que você pensa sobre isso? Pensando em política, tá? Não, seria interessante mesmo que as mulheres participassem mais, né? Exige-se aquela mesma quantidade e qualidade com os homens, então seria uma forma delas participarem, né? Porque em casa elas mandam, não? Elas precisariam estar mais no poder, no executivo, legislativo e também nas próprias empresas, né? Nós temos casos de empresas onde as mulheres fazem a mesma função de um homem e continuam ganhando menos. Isso tem que acabar. Mas elas têm que querer isso, né? Querer estar no poder, querer fazer a coisa acontecer. Eu acho que naturalmente seria uma forma mais correta disso acontecer. Ô, Ângelo, eu sei que você foi um cara. Eu não estou falando aqui do objeto em si da CPI lá, a Covid, tá? CPI da pandemia. Estou falando aqui de outra situação. Quero inserir só para tentar achar um raciocínio junto contigo. A gente teve lá uma participação feminina que tem destaque, óbvio. E aí, dessa história da CPI, se eu não estou enganado, Soraya Tronic, candidata, e Simone Tebet, candidata, por participações que foi elas meio que forçaram a porta para entrar naquela CPI. Sim. E de lá apareceram de um jeito que agora tem visibilidade no Brasil todo. Ontem eu estava vendo, por exemplo, a Soraya como candidata vai aparecer muito na TV, porque o tempo de TV do União é muito grande. O mesmo acontece com Simone Tebet, porque o MDB também tem uma boa bancada e também vai ter um belo espaço para aparecer. Com isso, você acha que vai fomentar ou ainda não, pensando nesses números todos que eu passei aqui? A coisa é complicada, porque é um costume, né? Uma certa cultura, não num departamento só, não numa área só. Isso não é de um dia para a noite, são atitudes isoladas que compõem esse conjunto, esse coletivo. Creio que sim, que é a campanha eleitoral com a participação, talvez que é a campanha que mais tem participação de mulheres, a campanha presidencial, é que ela vá, sim, de certa forma, influenciar, por exemplo, a próxima eleição. Não é possível que não desperte a vontade de algumas mulheres de participar. A gente vê, de outro lado, essa diferença no dia a dia da questão do salário, da falta de valorização, da necessidade, que leva à necessidade de cotas, de intervenção, muitas vezes, do Estado, da criação de conselhos por parte de alguns setores. É tudo isso, na minha opinião, que vai ajudar a transformar a sociedade. A gente demorou muito tempo para conseguir determinados avanços. Agora, com tecnologia, com maior esclarecimento, é óbvio que a tendência é se acelerar esse processo. E, para mim, a eleição vai contribuir muito em relação à inclusão, à participação maior das mulheres. Você vê, não adianta botar lá 30% de mulheres na chapa, que isso na prática não virou. Então, né, creio que realmente você tem que estimular o desejo delas de participar do processo.